Olá, e aí, tudo bem com você? Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Gil, e este aqui é o meu canal. Aqui neste canal nós falamos de livros, linguagem, desenvolvimento e tudo que tem a ver com essas coisas. E hoje eu trouxe um livro para analisar com vocês, é o livro O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. Olha, se escreve João, mas como eu acho que ele é da Argentina, ele fala isso no livro, se eu não me engano, eu acho que é da Argentina que ele é. O J no espanhol tem som de R, né? Então deve ser Juan Carlos Ortiz. Este livro aqui foi uma indicação do meu pastor. Eu já havia lido este livro, mas eu não sei porquê, eu não tinha absorvido muito bem o conteúdo. Eu acho que eu li num momento da minha vida que eu estava um pouco cansada, assim, mentalmente. Então eu quis reler e fiquei surpreendida. Assim, mudou muitas coisas na minha maneira de pensar. Outras coisas eu já pensava, mas se aprofundaram um pouco mais. Mas, basicamente, neste livro aqui, o Juan Carlos Ortiz, ele é um pastor, né? E ele fala sobre ser um discípulo verdadeiramente. Tem um vídeo aqui já no meu canal que eu falo do livro do meu pastor, Elan Couto. Eu falo sobre o livro que ele escreveu sobre ser um discípulo. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas este livro aqui é diferente. O meu pastor, o livro que ele escreveu, ele fala sobre discipulado na prática. Agora, esse livro aqui, ele fala mesmo sobre a congregação. Como que os pastores de igreja podem começar a implantar uma cultura de ser um discípulo em suas igrejas. Mas ele não faz isso com passo a passo, não. Esse livro é escrito assim para todos os cristãos, quem quiser ler, quem frequenta a igreja, pode ler. Ele fala assim mesmo sobre como que você tem que mudar a sua cosmovisão. Ele fala assim, ele fala de uma forma que você entende que você não pode ser somente um membro de igreja, mas uma pessoa que age na sociedade como Cristo agiu, para que a sociedade conheça Cristo. E tem alguns pontos que eu quero mencionar aqui que eu achei muito interessante no livro. Ele já começa falando uma coisa assim que me fez pensar bastante. Era uma dessas coisas que eu já tinha noção, mas que eu não tinha me aprofundado, que é a questão de que servo não tem escolha. Para você servir a Deus, você precisa ter noção de que um servo é aquele que faz o que o seu Senhor manda. E um problema muito grande dos cristãos é querer andar com as próprias pernas e depois ficar perguntando para Deus onde foi que errou, né? Senhor, onde foi que eu errei? E aí Deus tá lá, meu filho, você não fez nada que eu mandei. Como que você me pergunta isso? Entendeu? Complicado. Mas enfim, me exaltei um pouco aqui. Ele fala muito sobre isso. Servo não tem escolha. Então, se eu falo que eu sou servo de Deus, eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor faz e aquilo que Ele me manda fazer. As escolhas da minha vida são dele. Como que eu posso dizer que eu sou servo de Deus se as minhas ações não condizem com quem Deus é e com o que Ele manda que eu faça nessa vida, nessa terra? Então, ele deixa isso muito claro. O servo não tem escolha. O servo faz aquilo que o Senhor escolhe. Isso em qualquer área da sua vida. Então, o grande problema dos cristãos é fazer assim, Senhor, olha, eu tenho essas áreas aqui da minha vida. Essa aqui eu te entrego, essa aqui deixa que eu tô fazendo um bom trabalho aqui. Tá bom, Deus? Eu sei mais que o Senhor. Então, isso é meio complicado, né? A gente não pode pensar dessa forma. Se você se diz um cristão, você tem que fazer aquilo que Jesus faz, aquilo que Ele manda você fazer. Se você não faz, ou se você não quer abrir mão da sua própria escolha, eu te aconselho a não ser um cristão. Porque você já não está sendo na prática. Desculpa te dizer, essa é a verdade. O cristão é aquele que não faz o que quer. O cristão é aquele que faz o que Deus quer. E o segundo ponto, que foi um dos melhores pra mim, assim, eu tô dizendo ponto, gente, porque eu não vou trabalhar cada capítulo aqui pro livro não ficar, né, pro vídeo, no caso, não ficar gigante, porque o conteúdo do livro é bem denso, mas peguei alguns pontos principais que eu achei, assim, mais importantes. A parte do Eternas Crianças, é que ele fala que muitos cristãos são crianças dentro da igreja, porque qual que é a lógica de você ser uma criança? Vamos lá, quando você é criança, você não consegue fazer o seu próprio alimento sozinho. Alguém tem que te dar o seu alimento. Muitos cristãos são crianças no sentido negativo, porque a Bíblia manda a gente ser criança no sentido positivo, que são, né, crianças no braço do pai. Crianças são aquelas que obedecem,
que tem uma certa inocência no coração, uma certa pureza. Nesse sentido, ok. Mas o sentido de criança espiritual não é um bom sentido. Quando você é uma criança espiritual, você precisa que alguém fique fazendo as coisas para você e te dando alimento na boca. É o que muitos cristãos fazem. Eles se alimentam da palavra somente no domingo, quando o pastor está falando, né, quando o padre está falando, porque esse livro aqui, eu senti que não é um livro só para protestantes, eu acho que um católico leria e concordaria com muitas coisas ali também. Mas, assim, às vezes você é um cristão, seja você evangélico ou católico, e você só se alimenta da palavra de Deus quando você vai à igreja. Só que não é assim. E é isso que o Juan Carlos Ortiz fala no livro todo. Que o evangelho, ele não é para ser vivido dentro da igreja somente, ele é para ser vivido fora da igreja. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus na sua casa, no seu trabalho, em todo momento. E você precisa aprender a buscar o seu próprio alimento. Você não pode ficar esperando que alguém te dê o alimento da palavra, que alguém venha te dar uma palavra de Deus. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre pessoas que estão amadurecendo o espírito. Então você não pode querer ser uma criança espiritual, você tem que querer ser um adulto. Um adulto no sentido de alguém que sabe a responsabilidade que tem no reino. Criança não tem noção de responsabilidade. Então, se você é uma eterna criança espiritual, você está indo à igreja e você não está agindo conforme aquilo que Deus está te dando. Agora, se você é um adulto espiritual, você sai do culto, da missa, daquele momento de comunhão, tendo noção da sua responsabilidade dentro do evangelho e sabendo o que você deve fazer na sociedade, sabendo o que você deve fazer na sua casa. Por que muitos ministérios fracassam? Por que às vezes a pessoa conhece gente que fala que é da igreja, mas fulano fala que é da igreja, mas age assim, assado, não é legal? Porque essas pessoas são crianças espirituais. Elas esperam o tempo inteiro que alguém venha até elas. E muitas vezes são pessoas que murmuram, que falam mal da igreja, entende? Porque não buscam ter relacionamento com o Senhor. E crianças espirituais, elas não são agente de mudança. A criança sozinha, ela não consegue mudar nada. Quem muda, quem tem, papel de mudança na sociedade são os adultos, porque eles têm responsabilidade. Eles têm maturidade. A gente espera que eles tenham mais maturidade. Então, um adulto espiritual é aquele que se vê como um agente de mudança, de transformação. E é disso que o reino precisa. De pessoas que são servas, que colocam suas vidas de fato nas mãos de Deus e a partir desse momento se tornam maduros espiritualmente para que se tornem adultos responsáveis, que não se abalam com qualquer coisinha, que não são cheios de não me toque, né? Que conseguem ouvir uma repreensão. O livro fala muito sobre isso, sobre você ser corrigido e não se ofender com isso, sobre um líder ser uma autoridade espiritual, sobre você vir te corrigir, falar aquilo que você não está fazendo de certo e você não ficar ofendido, você entender que aquilo ali é para o seu bem, por amor a você. Então, são essas pessoas maduras que vão transformar a sociedade de alguma forma e que vão expandir o reino de Deus nessa terra. O terceiro tópico que eu vim aqui falar com vocês, que eu achei muito importante, é a questão de ser membro ou discípulo. Que eu já até toquei um pouquinho nesse assunto aqui, né? Você ser membro da igreja é você frequentar. É como se fosse um clube, né? Clube não tem membro? Então, eu sou membro da igreja tal, participo das programações, sei lá, dou meu dízimo e tá tudo bem. Isso não é evangelho. Evangelho não é você ser membro de uma igreja. Evangelho é você ser discípulo de Cristo. E discípulo é aquele que imita o que o mestre faz. Ser discípulo de Cristo é você fazer o que Cristo faz. E não tem como você fazer o que Cristo faz se você não conhece Jesus. Como que você vai fazer o que uma pessoa faz se você não conhece a pessoa? Para você fazer o que Jesus faz, você precisa conhecê-lo. E é simples assim. E é um processo. É um processo que você tem que buscar a cada dia. Tive que parar aqui, gente, dar uma alergia do nada. Mas enfim, quarto e último tópico que eu quero falar sobre o livro aqui, que eu achei muito interessante. Ele fala que muitas igrejas dão muita atenção aos dons espirituais, né? No caso, fala em línguas, profecias, palavras de conhecimento e tal. Dão muita atenção aos dons e pouca atenção aos frutos do Espírito. E os dons são importantes? São. Eles servem para edificação, tanto de si quanto da igreja. É maravilhoso. Só que os frutos do Espírito, eles são o cerne da sua identidade em Cristo.
A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então as pessoas conhecem você como um cristão, elas veem a sua identidade cristã de acordo com os seus frutos e não de acordo com os seus dons. Uma pessoa pode, por exemplo, falar em línguas, né, às vezes até imitar, fingir, né, não sei, e durante a semana dela ela ser um carrasco com as pessoas. Essas pessoas não vão querer Jesus se elas convivem com você que se diz cristão e você é um carrasco. Na igreja você tá lá falando em línguas, mas durante a semana você tá sempre com cara feia para todo mundo. Que Jesus é esse? Que te dá os dons, mas não te dá os frutos. É isso que é estranho, entende? E ele fala sobre isso no livro. Você precisa buscar os dons? Sim, é incrível, busque os dons, mas busque os frutos. Desenvolva os frutos, peça os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Até anotei aqui para não esquecer de nenhum. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas coisas que identificam um cristão. Um cristão precisa ter esses frutos aqui estampados em si, como se fosse uma estampa de um tecido mesmo. As pessoas olham para o tecido, elas veem a estampa. O cristão, a estampa dele são os frutos. Então não adianta você se mover nos dons se você não produz bons frutos. Isso, para mim, foi uma das coisas mais essenciais e que me fez refletir de uma forma profunda. E, bom, já falei com vocês os tópicos que eu mais gostei, mas agora falando tecnicamente sobre o livro. Achei bem escrito, gostei da escrita dele. Não é um livro difícil de ler, não é um livro complexo. Eu creio que qualquer pessoa leria, assim. Tem coisa que você vai ter que pensar um pouco mais dependendo do seu nível de leitura, mas para mim ele é um livro bem simples. Achei a linguagem, assim, simples. Não é uma linguagem difícil, com palavras muito difíceis, mas é um livro bem escrito. Que as pessoas às vezes confundem, né? Ser simples com ser mal escrito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um livro pode ser muito bem escrito e fácil de ser, né, entendido. Então foi o caso desse livro, achei muito bem escrito. No entanto, eu acho que algumas coisas ali podem ser mal interpretadas. Eu acho que teve algumas coisas que foram escritas, talvez pelo ano também, parece que ele escreveu esse livro antes dos anos 2000, em 1900 e pouco. Então, por ser um livro mais antigo, talvez esse choque de cultura faça com que ele seja um pouco mal interpretado. Por exemplo, tem uma parte do livro que ele fala que ele convidou os membros da igreja dele para irem a outras igrejas, servir a outros pastores, e aí ele ficou sem fazer culto na igreja dele por uns tempos para que os membros pudessem servir a outros pastores em outras igrejas, na intenção de unificar a igreja de Cristo. Porque qual que é o ponto que o Juan Carlos Ortiz bate o tempo inteiro, além disso de ser um discípulo e tal, é que a igreja de Cristo é uma só. Então ele não acha que a gente deve se mover por denominações. Então, no sentido de você ficar se dividindo. Presbiteriana, Assembleia, Batista, não sei o que, tal. Ele acredita na Igreja de Cristo como uma só. Então, independente de você estar dentro de uma denominação, você precisa se identificar com outras pessoas de outras denominações e servir a essas pessoas e amar essas pessoas, segundo Juan Carlos Ortiz. Então, tem uma hora que ele fala que ele parou de fazer cultos na igreja dele para que os membros da igreja dele fossem para outras igrejas, servir outras pessoas de outras denominações e assim unificar a Igreja de Cristo. Então, assim, ele fala isso de uma forma que talvez algumas pessoas podem interpretar mal. Tipo, então tem que parar de ir só na minha igreja, eu vou começar a ir num monte de igreja para servir várias pessoas. Isso não é muito saudável para sua vida cristã. É bom que você tenha uma comunhão específica com pessoas específicas toda semana, isso faz muito bem para o nosso crescimento, aumenta a nossa intimidade com os irmãos em Cristo, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Que ele queria que os membros da igreja dele tivessem um contato com outros membros de outras igrejas para que houvesse essa unidade e para que eles não tivessem, talvez, barreiras, né, para se encontrar com outros cristãos. Então, assim, eu acho que algumas coisas talvez possam ser mal interpretadas. De 5 estrelas, eu daria 4 para este livro. De fato, eu achei um livro muito bom, muito bem escrito, mas eu daria 4 estrelas justamente por essas coisinhas que talvez possam ser mal interpretadas. Talvez eu acho, assim, que o Juan Carlos Ortiz poderia explicar melhor algumas dessas coisas, mas como eu falei, eu creio que seja por conta de uma questão de cultura, de tempos, de épocas. A época que ele escreveu é uma época diferente da que a gente vive hoje. Talvez, assim, se ele fizesse um remake desse livro, né, ele poderia
dissertar sobre isso de uma forma mais detalhada. Mas é isso, fica aqui a minha análise, fica também a minha indicação, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, tá? Do Juan Carlos Ortiz. E, assim, é um livro... Eita, quase que cai! É um livro cheio de sinceridade, de honestidade, é uma conversa muito franca entre cristãos, então eu super recomendo, tá bom, gente? É isso aí, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchauzinho!